muito o testemunho do meu pai. O papai faleceu, né? Por isso que eu conto muita história dele. A mamãe ainda está aqui para contar as histórias dela. E eu brinquei, né? Porque ela está sendo muito parceira, né? Do pastor dela lá no Veneza. Ela tem trabalhado bastante. Eu falei, mãe, então você vai chegar lá no Jardim Nova, você vai dar uma pregação pra gente. Ué, você vai me colocar para pregar? Não vou, não. Eu falei, não, mas pelo menos um testemunho você vai dar. De vez em quando eu tenho que puxar a barra da saia dela, que senão eu não prego. Mas a gente vai dividir o tempo aqui, né? Então eu quero apresentar a igreja, minha mãe Darlene, né? Isso é a nossa igreja em Jardinópolis. A gente tem ali o Michel, né? Michel que está nos visitando, né? Aquela família ali que começou. Quando eu cheguei aqui, a família estava chegando e estamos juntos. Como é que é o nome da irmã mesmo? Daniela e a mãezinha? Sidneia, né? E os demais são de casa, tem nos acolhido aí com muito carinho. A senhora está com a palavra aí, em nome de Jesus. Ele disse que era para me dar a palavra, mas eu vou simplesmente dar um testemunho. Parece que vocês estão falando sobre milagre, né? E o pastor Wesley é um milagre. Eu casei aos meus 17 anos, né? Tive 2 filhos. E o meu marido teve um problema de saúde, eu fiquei 11 anos sem ter filho. E eu sou bem atrevida. Bem atrevida mesmo. Eu cheguei perto do meu marido e falei com ele, olha, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. O meu propósito era ser mãe de 4 filhos. E eu quero que os meus 4 filhos sejam filhos do mesmo homem. Com quem diz? Dá seu jeito, porque senão, tem jeito. Mas, brincadeira à parte, meus irmãos, quando eu engravidei, foi o meu último ano, cozinhando para o grupo de seminarista, né? Inclusive, cozinhei para vários pastores que passou aqui. Manuel, né? Manuel de quê? Manuel, um que tinha o braço cortado. O Ferrarese. Pois é, Ferrarese eu cozinhei. Hoje o Ferrarese nós estamos. Então assim, eu cozinhei 9 anos no Instituto Teológico, né? Eu pegava serviço 6h30, porque 7 horas o café tinha que estar na mesa. Para todo mundo comer correndo e sair para a aula deles. E eu trabalhava até 7 horas da noite. Eu fazia tudo, eu lavava, eu cozinhava, eu cuidava, eu limpava. Eu nunca recebi 1 hora extra para a glória do Senhor, eu estou recebendo agora. Porque hoje eu estou colhendo o que eu plantei, para a glória do Senhor. Sinceramente, hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Mas a gente tem várias histórias, né? Então, quando eu engravidei, eu estava no Instituto Teológico. Quando ele nasceu, eu lembro que foi feita uma cesárea. E os 2 primeiros partos tinham sido normal, um normal forçado. Aí eu tive que fazer uma cirurgia. Aí teve que ser uma cesárea. E eu ficava desesperada. Como que vai ser esse negócio? Aí o Wesley nasceu e eu lembro que a enfermeira do berçário, ela foi muito covarde comigo. Eu cheguei a ficar com 40 graus de febre de leite. Eu tinha que ficar com os meus braços abertos. Porque o menino com fome, ela dando não menino e eu precisando de amamentar o menino, né? E chegou uma nova enfermeira e falou, o que é isso? Eu falei, o que a sua colega está fazendo. Aí ela veio com uma bombinha tirando leite e ele amamentando do outro lado. Para a glória do Senhor, me salvou, porque eu não aguentava mais. Eu já não aguentava, eu já estava sentindo muito mal, eu não aguentava mais. E houve vários milagres. Houve vários milagres nessa correria aí, nesse tempo todo aí. Ele até me lembrou hoje de uma família que o marido e a mulher deu tuberculose. E antigamente, tuberculose, os mais da minha idade aí, né? Sabe que tuberculose tinha de ficar longe. E nem a família do homem, nem a família da mulher queria eles em casa. E eu recebi eles em casa com o meu primeiro filho. E esse meu primeiro filho, ele era diferente do Wesley. Ele era da pá virada. Ele parecia muito com a mãe dele. Aí, por incrível que pareça, ele ia, pegava comida no prato deles e comia. Eles estão, Darlene, não pode. Aqui, deixa. E para a glória do Senhor, eu cuidei desse casal 8 meses na minha casa. Eles engravidou, nasceu um filho. O filho também teve o problema da tuberculose.
Lá em casa não pegou nem em mim, nem na minha geração, para a glória do Senhor. Então, para mim, isso é um milagre. Para mim. Agora, voltando lá para João 14. João 4. Gente, o maior milagre. Esse milagre eu sou estagnada. Eu sou apaixonada com ele. Como que alguém pode aceitar Jesus e se tornar a maior missionária da época e evangelizar aquela cidade toda? E a mulher meia lá atrapalhada, que homem é esse? Mas ela esqueceu do cântaro dela e ela saiu louca, correndo. Eu vou ter que falar para todo mundo. E aquela mulher se tornou, dentro de 2 horas, a maior missionária da época. E eu? O que eu tenho feito? Aos meus 70, quase 77 anos, em julho eu completo 77 anos. O que eu tenho feito? Muitas das vezes cruzados meu braço. Ah, tá chovendo, não vou na igreja não. Ah, parece que eu vou ter uma dor de barriga, não vou na igreja não. Misericórdia. Misericórdia. Eu gosto muito de uma musiquinha que a gente tem costume de ensinar as crianças. Levanta e põe de pé, que Deus quer falar contigo. Então, cada um de nós. Ah, eu vou falar com a novinha. Como é que é o nome dela? A novata. Daniele. Chega e faz a diferença, Daniele. Na autoridade do Espírito Santo de Deus. Chega nessa igreja e faz a diferença. Vou para o culto, tem vasilha para lavar, depois eu lavo. Tem comida para fazer, depois eu faço. Quem quiser ficar sem comida até eu voltar, que fique. Faz a diferença, Daniele. E eu falo também com a mais anciã aqui. E eu estou falando mais com as mulheres, que tem muita mulher, né? Mas eu falo com os homens também. Com os novinhos que estavam aqui dirigindo o louvor. Com o irmão que está ali atrás do pastor. Gente, não vamos cruzar os nossos braços. Porque o maior homem desta terra morreu de braços abertos por nós. Então, quando eu dou olhada e eu penso em milagre, é muita coisa. Se ele deixasse, como diz ele, ia ter que chegar aqui e puxar minha saia para mim parar de falar. Mas como é só um testemunho, vai ser rapidinho. Vai ser. Ô, gente, mas brincadeira à parte, quando o Wesley veio para Juiz de Fora, e eu levei um susto muito grande, porque foi muito rápido. Eu estava em Una, o Wesley recebeu a notícia que tal dia assim, ele já tinha que vir, e eu tenho que manter o equilíbrio, eu sou a mãe. E agora eu tenho que ser esteia forte perto do meu filho. E para a glória do Senhor, o Wesley veio para a Central de Juiz de Fora, e eu te acompanhei, né? Te acompanhei, te andei junto com você. Aí vamos para o concílio. Aí a minha igreja foi emancipada, foi uma loucura, eu não sei quem estava lá no concílio de Jardinópolis. Quase que eu fiquei maluca, porque era para a igreja ser emancipada e eu acho que se a igreja não fosse emancipada aquele dia, eu ia ter que sair no carro do SAMU que estava lá. Aí eu fiquei muito assim, eufórica, né? E para a glória do Senhor, meus irmãos, a igreja foi emancipada. Uma congregação que começou dentro da minha casa. E começou através de um milagre. Quem que é o sacerdote da casa? É o homem ou a mulher? O sacerdote é o homem. Aí o pastor virou para mim e falou: irmã, está muito difícil esse caminho, vamos abrir um grupo familiar na sua casa? Falei: vamos, eu vou conversar com meu marido. Fui conversar. Não. O homem tinha um bigode, gente. O homem era lindo. O homem tinha um bigode admirável. Aí eu peguei, fui trabalhar e falei: pastor, o homem não deixou. Ele só olhou para mim, muito atrevido o pastor. Muito atrevido. Olhou para mim e falou assim: você é amasiada ou casada? Falei: claro que eu sou casada. Ele falou: então abre o grupo familiar na sua casa? A casa é sua também? Eu falei: fechou. Tal dia assim, você está lá. Cheguei, só dei a notícia ao meu marido, olhando de lado assim, ó. Eles é brabo, não é? Eles olham pra gente, o bigode chega treme aqui, ó. Eu só leio e falei assim: meu bem, tal dia assim, vai começar o grupo familiar na minha casa, na nossa casa, tá? E saí de perto. O homem pega no dia, quase na hora do culto, o homem passa a mão na Bíblia,
e saí porque ia visitar a igreja wesleyana. Topo com a irmãzinha da assembleia que eu tinha convidado. Ai, que bom vir na casa dos irmãos. Para o culto a gente já topa o irmão com a Bíblia na mão. O irmão ficou com vergonha e voltou. Irmãos, começamos ali o primeiro culto com 33 pessoas. Gente, vocês não têm noção a felicidade que eu fiquei do meu marido ter voltado do portão. Para mim foi um milagre. E para a glória do Senhor, cresceu. Por fim, eu já não me sentia dona da minha casa. No quarto dele ficava o grupo de jovens. Não, no quarto dele ficava as crianças. Na minha copa, que era grande, ficava os jovens, porque ele é muito bonito, né? Uma filha muito bonita, então os jovens viviam mesmo. E nós ficava na sala. Só que a minha porta, eles entravam na porta da sala e saíam na porta da cozinha, casa muito grande, tá, gente? Eu já não estava me sentindo dona da minha casa, porque entrava bêbado, entrava prostituta, entrava traficante. E eu chamei o pastor, falei, pastor, vem cá. Nós começamos uma bagunça e eu não estou me sentindo dona da minha casa, não. E agora? Falou, seu marido está trabalhando, ele só vai chegar final de semana. Vamos sair? Vamos procurar um lugar? Vamos alugar? Falei, agora, entrei no carro, juntei a bagunça, larguei lá, entrei no carro do pastor, alugamos um lugar, para a glória do Senhor começou a congregação. Irmãos, com 2 anos não cabia mais, nós fomos para um outro lugar. Com 3 anos que nós estávamos lá, eu era coordenadora do Ministério de Oração. O meu filho mais velho chegou perto de mim e falou comigo assim, mãe, a gente está juntando aquele dinheiro, nós conseguimos um lote para comprar. E nós vamos ver se nós fechamos um negócio. Tal dia assim. Mas eu falei, e quanto dinheiro nós temos? 6 mil. Quanto que é o lote? 10. Eu fui na casa de cada irmã e falei, irmãs, vamos orar, de joelho, jejum, porque sábado vai fechar o negócio do lote. Para a glória do Senhor. Deram 6 mil de entrada e 4 prestação de 500. Olha, diminuiu 2 mil. Poder de oração, gente. Pode crer nisso. Poder de oração. E aquele dia, eu peguei um cofre, coloquei em cima da minha mesa e avisei. Todo mundo que tiver uma moedinha, coloque aqui que é o dinheiro para poder pagar o lote. As minhas netas, 4 netas, recebi, pegava dinheiro com o pai e com a mãe para ir para a escola. E falava assim, vó, a gente vai merendar, a merenda da escola, vamos colocar o dinheiro aqui. Graças a Deus, minhas 4 netas mais velhas. Meus irmãos, hoje a igreja do Veneza, hoje não é um ponto missionário. Começou com grupo familiar, ponto missionário, congregação, e para a glória do Senhor, hoje é uma igreja com mais de 100 membros. E eu não abaixo guarda, eu sou a primeira pessoa que chega na igreja. Todo dia, quando quem vai abrir a igreja chega, eu estou sentada lá na porta. Escutou, minha irmã? Não perde, faz isso, seja exemplo, irmã. E outras mais aí, seja exemplo, gente. Homens e mulheres de Deus, não cruza os braços. O maior homem deste mundo morreu de braços abertos por nós. Quem aqui que não sente que é um milagre? Porque eu sinto que eu sou um milagre. Todos nós somos um milagre. Esse ministério que cantou aqui, que ministrou aqui, que louvou aqui, é um milagre dentro dessa igreja. Eu falo que eu amo as pregações, mas eu sou apaixonada com louvor. Eu sou o tipo da pessoa, não sei se vocês conhecem aquela música. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não resisto. Um louvor bem cantado, um louvor cheio do Espírito. O que é um louvor bem cantado? Pessoas usadas pelo Espírito ministrando louvor. Quando eu dou uma olhada para a mensagem de Jesus, gente, nós não precisamos fazer arranjo para poder vir aqui para frente, não. Jesus era simples, as mensagens de Jesus eram simples. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, e pensa sobre isso. A mensagem da mesa. Todo casais, quando começa a preparar para casar, eles pensam em comprar uma cama.
todos os casais deveriam de comprar uma mesa, que é na mesa que se resolve tudo. É na mesa que Jesus sentava com os discípulos, ou então na relva. Conversa. Marido e mulher, parece esses dois aí, né? Ou é namorado? Casados? Tudo a resolve na mesa, para depois ir para a cama. Eu sou bem atrevida nessas falas, gente. Desculpa aí, tá? Mas eu sou bem atrevida. Homens, respeita suas esposas. Esposas, respeita os seus maridos. Eu quase que dei um mau exemplo aqui, né? Porque o marido falou que não e eu disse que sim. Para a glória do Senhor. Primeiro Jesus na sua vida e depois o seu marido. E eu ainda tenho falado para umas mães, que tem umas mães novinhas, que quem que está em primeiro lugar para você, minha amada? Seu marido ou seus filhos? Claro que é meus filhos, está errado. Primeiro é o marido, ele chegou primeiro. Eu fiquei 56 anos casada. 56 anos casada. Entre tapas e beijos, tá? Tem uma música do mundo que fala isso, né? Mas para a glória do Senhor, eu e meu marido, a gente chegava a uma conclusão das coisas. Ele cresceu nesse lar, ele viu, ele sabe disso. Então, meus irmãos, eu estou orando para a igreja de Jardinópolis antes do meu filho ser pastor aqui. Porque eu já orava para Juiz de Fora e declarava: Juiz de Fora é do Senhor Jesus. E eu declaro na autoridade do Espírito Santo de Deus, a igreja de Jardinópolis é do Senhor Jesus. O ministério do pastor desta igreja é do Senhor Jesus. Se o Senhor não estiver na frente de tudo, nada acontece. Pode acontecer, mas acontece muito avacalhado. Muito avacalhado. Tudo que você toma atitude de fazer por você mesmo, pode até acontecer, mas sai avacalhado. Agora, se você coloca Jesus na sua frente, irmãos e irmãs, eu fui nascida e criada numa família. Minha mãe era viúva de 9 filhos, teve um relacionamento com meu pai porque eles queriam casar. A família não deixou, eu fui a primeira filha do meu pai, ele tinha 19 anos. Para a glória do Senhor, eu quero deixar claro para vocês, o Senhor já falou em vozes no meu ouvido. Você é uma escolhida do Senhor desde o ventre da sua mãe. Então, eu sou um milagre. E cada um de vocês é um milagre. Eu vou entregar o microfone porque ele já está morrendo de vontade de vir cá. Ô, gente, é muita alegria mesmo. Pode ter certeza. Amém, amém. Gente, nós não combinamos nada, mas muito do que eu já falei, ela confirmou, hein? Quem prestou atenção nas minhas falas aí, viram que muitas das histórias foram aqui replicadas. E outra coisa é fato, né? A gente não rouba nada, a gente herda. Semente não cai longe da árvore não, vocês viram, né? Então, enfim, amados, tempo de milagre, baseado no Evangelho de Lucas. E nesse tempo que ainda nos é dado, eu quero compartilhar com vocês algo que, pelo menos ao meu ver, é extraordinário demais, né? Coisa que nós não conseguimos entender, né, ou mensurar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, no Evangelho de Lucas. Espero em Deus que os irmãos estejam sendo motivados, né, a ler. Eu espero em Deus que os irmãos tenham tido curiosidade, né, de reler, né, o Evangelho de Lucas. E nessa noite nós vamos estar falando aqui no capítulo Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12, amém? Evangelho de Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 13, apenas 2 versículos. Mesmo assentados, mas com temor, ouçamos a palavra de Deus. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres,
bem pode me limpar. Amados, olha o que diz o versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Palavra do Senhor, amém, amados? Minha mãe chegou hoje, né, volta das 13 horas na rodoviária, e a gente estava tentando colocar a conversa em dia, e eu me lembrei, né, desse testemunho que ela tinha me dado. Como vocês ouviram, né, eu não era nascido, mas eu sempre vi na minha casa uma hospedaria. Minha língua não foi. Hospedaria. Isso, irmã Maria, obrigado. Eu sempre vi na minha casa uma hospedaria. Acreditem ou não, né? Eu falo que é a minha lembrança mais antiga é de 2 anos de idade. Porque foi quando eu vi o pai do meu pai, meu avô, né, ainda vivo. E essa lembrança não é uma foto, essa lembrança não é uma história narrada. Eu lembro, né, da fisionomia dele. E eu, né, depois tive as histórias, notícias que a minha mãe cuidou do sogro dela até o seu falecimento. E como eu já falei com vocês, né, nós viemos do interior, então agora nós, como uma família, né, na referência de Belo Horizonte, era muito comum parentes do interior vir para fazer tratamento em Belo Horizonte e ficaram hospedados lá em casa. E não foram nenhum e nem dois, né? A mamãe, ela cuidou de uma irmã, né, que tinha que fazer uma massagem ali na área abdominal para que ela conseguisse fazer as suas necessidades fisiológicas. E confesso que não era uma lembrança, não é uma lembrança boa se lembrar, não, né? Mas a dona Darlene fazia isso. E, né, já citei aqui, né, o meu pai, né, os últimos 6 anos de casado, o papai, ele ficou entrevado numa cama e a gente tinha que fazer, né, tudo para ele, de fazer a barba até a higienização pessoal dele. E é claro que os filhos, né, eu, meus irmãos, né, tentamos fazer o melhor que nós pudemos fazer. Mas quem estava com ele 24 horas era essa dona aí, né? Quem tinha que dormir, quem tinha que acordar, quem tinha que dar os pulos quando nós não conseguíamos ir. Mas esse casal, né, me chamou a atenção porque, segundo, né, a narrativa da minha mãe, tinha essa questão, né, de ter tudo separado. Como é que era o nome da doença? Tuberculose, né? E me veio à memória, por conta desse texto, a qual eu já estava me preparando já para pregar, e me veio porque esse casal, ele precisava ter um distanciamento, um afastamento, né? Porque era contagioso, né? A enfermidade deles poderia ser transmitida. E, dado a essa narrativa, eu retorno para o texto. Porque esse texto, amados, ele tem muito mais a nos informar do que ele está escrito. Porque o texto, ele é categórico em dizer que este homem, ele estava cheio de lepra. E se muitas doenças ainda no século 21 são doenças tabu, imagina 2000 anos atrás. Imagina em uma época em que a ciência, a tecnologia não era tão avançada ou tão evoluída quanto é hoje. Provavelmente vocês já escutaram teólogos, né, historiadores falando, né, qual era o comportamento de um leproso. Um leproso, quando ele se locomovia, na sua roupa tinha que ter sinos. O leproso, por onde ele passava, ele tinha que anunciar: leproso passando, leproso passando. Porque as pessoas, o que elas faziam? Elas se afastavam, elas se distanciavam, elas evitavam, não havia contato, gente. Agora, a gente está implicando muito com vocês hoje, mas eu vou pegar no pé da Denise de novo.
né? Ela já me testemunhou isso, então eu tenho certeza que não é constrangimento. E todo mundo aqui sabe que ela é a irmã do abraço. Não foi isso que você me falou? Gente, talvez tenha alguém aqui que não goste de muito abraço. Eu até entendo. Quem não gosta de muito abraço. Mas escutar alguém aqui falar que não gosta de contato físico, que não gosta de relacionamento, eu desconheço. Eu desconheço. Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres que gostamos de nos agrupar. Rapaz, você fica sozinho uma hora, é bom. Eu vou dar um testemunho por mim. Estou casado aí, estou batendo na porta dos 12 anos. O Léo, né, e a Renata, né, nós estivemos orando aqui domingo com eles. Eu no dia para frente, eu vou fazer 12 anos de casado. Rapaz, a Gabriela chega e fala assim, Wesley, eu estou querendo visitar a minha mãe. Ah, beleza. Estou querendo levar a Letícia. Maravilha. Cara, no dia que eu levo a Gabriele na rodoviária com a Letícia e despacho, ai, tô que nem aquela música do Frozen, livre estou, é uma maravilha. Chega em casa e olha e fala assim, não tem nada para fazer, ou vou fazer na hora que eu quiser. Primeiro dia. Segundo dia, mas no terceiro eu já fico, cadê a Letícia? Aí já pego o telefone, faço uma chamada de vídeo, amor, vai demorar a voltar. Sabe por quê, amados? Eu entendo, e eu queria que vocês entendessem o que eu estou querendo dizer. Existem alguns aspectos e alguns momentos que nós até precisamos nos isolar. Você pode até falar, pastor, eu não aguento mais esse monte de gente, eu estou doido para ficar quietinho no meu canto. Claro, durante uma hora, um dia, talvez. Mas, amados, não tem nada pior do que você estar inquieto e não ter para quem ligar. Não tem nada mais desagradável do que você ansiar um abraço e não ter uma pessoa que você possa dizer assim, cara, eu queria ter um amigo, eu queria ter alguém que disponibilizasse o ombro, que estendesse as mãos para caminhar comigo. Sabe por quê, amados? Deus não nos fez para sermos seres individuais, isolados, não. Deus nos fez seres relacionais. Então havia ali, naquele homem, que a princípio o Evangelho de Lucas vai ter o cuidado de destacar que ele estava cheio de lepra, mas deixa eu te dizer, ele estava cheio de solidão, ele estava com um desespero extraordinário, imensurável, incapaz de ser relatado. Imagina quanto tempo esse homem não era tocado, imagina quanto tempo esse homem não tinha relacionamento, imagina quanto tempo esse homem caminhava e as pessoas fugiam dele. E ele tinha que anunciar, ele tinha que proclamar, fujam de mim, porque eu sou contaminoso, eu sou radioativo, eu sou uma bomba relógio. Quando esse homem chega perto de Jesus, ele prostra, ele se rende diante do Senhor, prostrando-se sobre o seu rosto, roga-lhe, amados, roga, ele suplica. Amados, aqui eu quero abrir uma aspas enorme. Respeito cada um na sua compreensão. Eu não quero que você pense como eu, ok? Mas como eu estou com o microfone, eu vou falar o que eu penso. E depois você me chama no gabinete e fala o que você pensa e a gente conversa junto. Cada um respeita o seu. Mas, amados, quando eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça, eu tomo um Dorflex. Mas quando eu quebro um dedo, eu peço socorro e vou para o hospital. E quando eu quebro uma perna, eu já não consigo ir sozinho. E dependendo do meu desespero, eu não vou só tomar um Dorflex, não, eu vou gritar, socorro! E é assim que eu me relaciono com Deus, amados. Tem coisa que realmente, tem coisa que de boa, você sabe o que eu resolvo com Deus? Pai, estamos aqui, né? Beleza, eu, o senhor e eu, topzera. Mas tem coisa que eu vou chegar e falar, irmão Antônio, você ora comigo? Porque eu sozinho eu não estou conseguindo. Tem hora, amados, tem situações na minha vida que eu vou falar, igreja, ora por mim, porque eu estou aflito.
Por isso, amados, não é coreografia, não é simplesmente sensacionalismo. O tamanho da minha dor é o tamanho do meu clamor. Então eu não quero que você se escandalize comigo, mas eu quero te motivar, eu quero te incentivar a realmente rasgar o seu coração na presença do Senhor. E isso, amados, não é encenação, isso não é teatro, isso é pedagogia, isso é ensino. Pastor, com que base o senhor fala isso? Evangelho de Mateus, capítulo 4. O que relata no Evangelho de Mateus, capítulo 4? Jesus jejuando no deserto. Com os discípulos? Jesus estava com os discípulos? Então, como que Mateus conseguiu registrar esse ato? Porque Jesus contou. Porque Jesus falou. Quando você vai em Mateus no capítulo 6, o texto vai dizer o seguinte: e os discípulos se aproximaram diante de Jesus e disse: Senhor, da mesma forma que João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também. Não temos que ensinar, amados? Não existe um processo pedagógico para que eu e você aprendamos o que é jejum, para que eu e você aprendamos o que é oração. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, a maioria de nós aqui sabe o que eu vou falar da regrinha de 3. Faz uma regrinha de 3. Funciona? Então pratica, nego. Porque glória a Deus. Eu já tive muita oração atendida quando eu estava lá no meu cantinho do meu quarto, ó, só eu e Deus. Mas teve muita batalha, teve muita luta que eu só consegui romper quando eu cheguei e chorei e rasguei o meu coração e balancei o meu irmão do lado e disse: ora comigo, ei meu irmão, ora comigo, eu não consigo sozinho, essa batalha, essa porfia, eu só vou conseguir se a igreja estiver unida. Por isso, amados, eu falo com muito temor, porque graças a Deus, e aqui tem coisa que eu tenho que falar e eu tenho que ser muito claro na minha pronúncia, para que não haja má interpretação. Não tive nenhum problema com ninguém aqui em Jardinópolis. Estou indo para o 2º mês, não fiz 3 meses ainda não, ele está no mês, entrou no mês de abril, fevereiro, março, abril, vamos começar o 3º mês, nenhum problema. Mas eu já escutei muito falando: pastor Wes está achando que aqui é outra denominação. Pastor Wes, será que não conhece o que é a igreja metodista? Não, amados, com muito respeito a qualquer historiador aqui. O primeiro livro de John Wesley que eu li, eu tinha menos de 15 anos. Se quer discutir comigo base, estrutura teológica, metodista, estou aqui à disposição, porque eu fui forjado dentro dessa igreja. E uma coisa que eu tenho certeza é que essa igreja não é uma igreja fria. Por mais que eu tive pastores que me repreenderam quando eu começava a orar em voz alta. Não vou negar com vocês que existe uma linha dentro da igreja que realmente orar em línguas, isso aí, né? O problema é deles. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a graça, a unção e o poder de Deus que é revelada naqueles que clamam e clamam com misericórdia. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para vocês: nós somos um povo do coração aquecido, sim. Nós somos um povo que abrimos as nossas bocas, damos glórias a Deus e falamos: Jesus Cristo é o Senhor desse negócio. Por isso, amados irmãos e irmãs, existe um milagre extraordinário aqui. Porque quando esse leproso, esse homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrando-se diante de Jesus, rogando, clamando, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Ele ainda não estava limpo. Ele ainda não estava purificado, ainda havia nas células dele, ainda havia a lepra que o fazia ser expurgado, ser rejeitado, ainda havia nele. E o texto vai dizer o seguinte, versículo 13: e ele estendeu a mão e o tocou. Ah, amados,
Amados, eu vejo um ato de graça, eu vejo um favor, sabe? Ele pediu para ser curado. Amados, eu sei, eu conheço esse Jesus que diz assim, ó, seu filho já está sendo curado lá, enquanto você está conversando comigo aqui, tem vida lá na sua casa, enquanto você está lamentando aqui. Eu sei que Jesus cura de longe. Eu sei que Jesus não precisa nem olhar. Eu sei que Jesus, enquanto está andando, tem gente tocando na veste dele sendo curada. Mas nesse caso específico, e existe esse registro para que nós assim testemunhemos, ele não está preocupado apenas com a sua ferida. Ele não está preocupado até que ponto ele pode ir. Ele está indo além. Ele está chegando. Ele está tocando. Ele está abraçando. Ele não está te rejeitando. Ele está aqui neste lugar. E ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história, meu irmão. Ele quer mudar a sua história, minha irmã. Eu quero que você seja limpo, mas antes que eu declare que você seja limpo, mesmo sujo, eu vou te tocar. Mesmo leproso, eu não tenho problema em estar com você e estar como você, porque eu sou a luz, eu sou a fonte de água viva, eu sou o pão que alimenta. Jesus é, e nós somos, porque somos seguidores deles, somos discípulos dele. Por isso não é possível, não é cabível a gente imaginar, amados. E mais uma vez aqui, a Darlene, ela não exagerou quando ela disse que prostitutas entravam dentro da nossa casa. A Darlene não exagerou. Que noiados, que muitas das vezes cometiam furto dentro da nossa casa. Pastor Wes, o que você pensa da célula? O que você pensa dos lares de paz? O que você pensa do culto no lar? Você está perguntando para o cara que nasceu disso. Não é teoria, não é plano, não é projeto, não é estatística. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto disso. E os nomes estão aí para testemunhar. Esse pastor que desafiou a Darlene foi o pastor Jânio Quadros. Muitos aqui conhecem. Nós somos, amados, essa história viva. Há pouco tempo atrás eu pude visitar a irmã Eliana, o irmão Antônio. Que tarde maravilhosa. História viva da Igreja Metodista Santa Luzia, Igreja Metodista Jardinópolis. Porque nós somos fruto dessa geração, amados. E aí, o Michael chega e ele fala, rapaz, que povo doido é esse? Eu acho que eu vou ficar doido que nem esse povo. Porque esse povo vê milagre, eu quero ver milagre também. Porque nós somos frutos desse milagre, amados. Jesus, Ele toca. E Ele estendendo a mão, tocou-lhe. Deus quer te tocar nessa noite. Deus quer trazer cura para a sua alma. Mas Ele não está te dizendo, ei, antes você faz penitência. Antes você paga promessa. Antes você se limpa primeiro. Jesus está falando, vinde a mim. Vinde a mim, 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 todos. Vinde a mim como estás. É eu que vou vos aliviar, é eu que vou transformar a sua vida, é Jesus que vai mudar a sua história. Quando nós falamos em milagre, amados, nós não estamos falando em processos fictícios, nós não estamos falando em ideias que talvez muito bem elaborada, possa vir talvez gerar resultado, não. Nós estamos falando aqui naquilo que é real, naquilo que é real. Nós somos um milagre. Você é um milagre. Eu te pergunto, como que você vai sair daqui nessa noite? Amados, eu vou fazer essa dinâmica aqui porque eu lembro de muitos rostos, mas só me ajuda aqui. Quem é que estava no culto de sexta-feira de manhã? Então, um bom grupo aqui estava comigo lá, então vou entender o que eu vou falar. Eu sou suspeito para falar, porque além de ter assistido,
de ter participado, de ter recebido. Aquele que ministrou a palavra é um amigo meu de mesa. Mas quem ouviu a pregação de sexta-feira? Como que nós saímos dali? Amados, é inegável a autoridade e a sabedoria da pregação que foi ministrada naquela sexta-feira. Aí chega um indivíduo perto de mim. Você viu o tupete do pastor? Ele tinha que dar um jeito de passar um gel no cabelo. Ah, gente. Eu falei, ô endemoniado. Eu usei esse termo. Ô endemoniado. Se ele tivesse careca, não ia fazer diferença nenhuma para mim. Porque olha, você não escutou a pregação do cara não, meu irmão. Eu não estou preocupado da cor da camisa dele ou se ele estava de terno e gravata. Amado, o que saiu da boca daquele cara foi fonte de água viva. Agora você, depois de uma pregação de quase 1 hora, um culto de quase 3 horas, você vai vir me falar do tupete. Vai orar, crente. E às vezes, amados, você sabe o que acontece com a gente? 8h46, amados, calma, não vai, vocês não vão perder o ônibus. Mas às vezes, amados, a gente deixa de receber um culto de 1h30 de bênção por conta de um equívoco que o pastor Wesley falou, de uma nota que a Renata pode ter acertado. Vou falar que ela errou, né, gente? Não sou bobo. Não sou bobo. Mexo com ela, ainda falo que ela errou, não sou bobo. Às vezes, amados, a gente deixa de receber uma porção inteira do que está sendo derramado aqui, porque a gente está procurando defeito. Agora, amados, o que eu gostaria que nós entendêssemos, Jesus, ele queria, ele declarou, eu quero. Uma coisa eu quero dizer para você, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer restaurar os seus sonhos, os seus planos. Deus quer te mudar. Deus quer te restaurar. Agora eu que te pergunto, você quer ser limpo? Você quer ser restaurado? Porque Deus quer te tocar. Porque Deus quer mudar a sua história. Permita ser curado, meu irmão. No dia que você for curado, você vai estar pronto para curar outras pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Tenho certeza que a sua mente já está trabalhando o suficiente para que você possa ir alcançar ou restaurar aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Amados, eu amo o altar. Eu já vivi experiências, eu já ouvi histórias, a Bíblia me relata testemunhos do sobrenatural acontecendo no altar. Mas isso quer dizer que é só no altar que a sua história pode ser mudada? Não. A Bíblia também me fala de Deus indo na cova, indo lá naquele buraco escuro, resgatando quem estava perdido. Pode ser que você não mexa nem os seus lábios agora, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer um milagre no seu coração. Mas pode ser que você levante suas mãos e grite que nem aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, eu não sei qual é a forma, mas eu sei que Deus pode mudar a sua história. E nessa noite eu quero te convidar a ter a coragem desse leproso, desafiando as improbabilidades, quebrando o protocolo. Prostra-se diante do Senhor agora, meu irmão. Se você quiser fazer isso onde você está, faça. Se você quiser fazer em voz audível, faça. Se você quiser fazer em silêncio, faça. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para o altar, faça. Mas em nome de Jesus, não fique na inércia. Não fica pagando para ver. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. Deixa eu ver se o milagre dele vai ser bom. Deixa eu ver se o milagre dele vai ser grande. Se o milagre dele for compensar, eu vou tentar também.
Amado, seja você aquele que abre a porta, seja você aquele que tem a ousadia de entrar no Santos dos Santos. Abra a tua boca e comece a falar com Deus. Abra a tua boca e comece agora a se debulhar na presença do Senhor. Oh, eterno Deus.